Alan, prazer estar aqui contigo, cara. Ter a visão comercial de todo esse caso logístico que a gente está vivendo no Brasil hoje é super importante. Para introduzir a temática de hoje sobre resiliência climática nos portos do Brasil, não posso deixar de comentar sobre todos os eventos climáticos que impactaram a logística brasileira, né? A gente teve no começo do ano a enchente em Rio Grande do Sul, que impactou também o Porto de Rio Grande. A gente teve a seca de Manaus, que foi uma seca ainda mais extrema do que a seca de 2023. A gente teve um acidente, um cais de um terminal de container no Porto de Santos, que fez com que esse terminal acabasse ficando parado ali as suas operações em um dos berços por 6 meses, que impacta toda a logística. E com isso a gente tem todo esse cenário de caos logístico, onde mais de 80% do curso está atrasado. Então a gente vai falar um pouco desse tema hoje, mas antes de entrar nessa temática, é super importante aqui a gente saber como é que você começou no setor portuário, qual foi o seu primeiro emprego, se foi já no setor portuário ou se foi em outro ramo da logística. Comenta um pouco para a gente isso e fala um pouco da sua carreira para que a gente possa construir esse papo de hoje. Eu sou relativamente novo no setor portuário. Agora, em dezembro de 2024, eu completo 4 anos aqui na Santos Brasil. Antes disso, eu tive 1 ano e meio na VLI, que foi minha primeira experiência formal assim, em logística. Então, somados os dois períodos, quase 6 anos aí nesse mercado. Na VLI, foi VLI Portos, VLI Terminais, como é que foi essa entrada na VLI? Tudo, né? Ferrovia, terminais, incluindo os terminais portuários, né? Ah, e aí nas duas empresas, sempre nessas áreas mais relacionadas à parte de inteligência, né? Na VLI, especialmente na parte de pricing, aqui na Santos Brasil com inteligência de mercado, mas são estruturas que estão dentro da área comercial, mas com um viés um pouco mais atrelado à parte de dados, de análises, de forecasting, de produtos de inteligência e por aí vai. E aí, antes disso, a minha experiência ela foi quase toda no agro, né? Somado deve dar quase uns 10 anos aí, entre Monsanto, que depois né, virou Bayer, e antes disso a International Paper, que é Sylvano. Então, duas empresas do agro. E lá, em ambas também, nesse viés um pouco mais atrelado à parte de estratégia comercial, mas já com um pouco mais de contato com a parte de comércio exterior, né? Então, seja na International Paper que eu trabalhei com exportação, seja na Monsanto que está num mercado que é muito dependente, né? Sim. Da exportação. Ah, e aí, antes disso, meu primeiro emprego, aí sim, de fato, foi com Comex, foi numa trading. É, Legal. e aí, então assim, voltei mais ou menos depois de 15 anos Caralho. ao mercado que eu Iniciou. comecei, né? Legal. Mas é isso, cara. E assim, de fato, esse ano tá sendo um aprendizado para mim também. Eu acho que o interessante desse mercado é isso, porque é muito difícil você ter uma constância em termos de composição de mercado, de dinâmica de mercado. E é o que você falou. Globalmente, do ponto de vista do shipping, o sistema como um todo está muito estressado na lógica de capacidade e demanda. Do ponto de vista da demanda, a movimentação portuária em 2024 cresceu muito mais do que ela cresce normalmente, meio que quase o dobro, assim. E, claro, com diferenças em algumas regiões da Europa, dada toda a questão geopolítica lá da guerra, está numa situação diferente. Mas quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos teve um primeiro semestre aí muito forte em termos de movimentação portuária. Então você teve uma demanda crescente, o que se reflete muito aqui no Brasil. Então o Brasil esse ano ele alcançou a primeira posição, né, o primeiro lugar no volume exportado de algodão, que era coisa que a gente não fazia há muito tempo. E Ah, algodão vocês fazem no container e hoje? algodão é uma mercadoria do agro que ela é predominantemente ou majoritariamente exportada no container. Bacana. A mesma coisa para o café. Então, o café também, o Brasil sempre teve uma presença muito forte, mas esse ano, assim, um crescimento gigantesco. Açúcar, que aí sim você tem uma divisão do que é granel e o que é É. container, mas também tem muito volume de açúcar em
em container, carne, nem se fala, o Brasil é uma potência nisso daí, continua sendo. Então, o Brasil, em relação à grande participação no mercado internacional, cresceu muito. E isso na exportação. Quando a gente olha na importação também, seja pela dinâmica econômica desse ano, que foi um pouco mais aquecida, seja por algumas especificidades de alguns segmentos específicos, também o crescimento foi muito acima do que a gente vinha acompanhando. Assim. Então, 2023 ainda é reflexo, talvez, um pouco do sobreestoque da época da Covid, etc. A importação como um todo deu uma caída. Agora, para 2024, cresceu muito. Então, do ponto de vista da demanda, o mundo cresceu, o mundo demandou mais carga, o Brasil ganhou participação em relação a isso, mas, em paralelo, a gente tem todos esses pontos que você trouxe, que eles acabam afetando principalmente a oferta de capacidade, né? Porque, no fim do dia, o que esses problemas fazem, sejam problemas, exemplo, guerra, sejam problemas climáticos, o que eles fazem é afetar a capacidade em determinado período de tempo, por exemplo, os armadores. Né? E, de fato, esse ano foi um ano diferente. Cara, você trabalhou nas duas pontas, a ponta do agro e a ponta do porto. Ambos são impactados pelo clima. Conta um pouco pra gente qual é a sua visão sobre o quanto o clima impacta o agro e como as pessoas que trabalham na agricultura estão olhando para soluções climáticas de antecipação desses riscos para a sua safra. E do outro lado, no porto, como é que o porto tem se preparado para a questão de resiliência climática? Ambas as soluções são parecidas? São soluções diferentes para os dois mercados? Como é que você enxerga isso nessas duas pontas, já que você hoje também está na ponta do porto? Para o agro é um negócio assim, essencial. É tão relevante que tem um período específico no ano, que é quando aqui no Brasil a gente já está na época da colheita nas nossas safras, que o pessoal chama que é o mercado do clima, né? Que os especuladores todos estão usando informações que eles têm de clima para prever o que vai acontecer na safra dos Estados Unidos, o que vai acontecer na safra do Brasil, etc. E a partir disso eles tomam as posições deles compradas ou vendidas. Então, assim, existe todo um mercado de papel, né, de bolsa, que ele opera basicamente a partir de uma visão climática. Então, assim, isso é só um exemplo de quão relevante é esse tema. E do ponto de vista prático, nem se fala, né? O Brasil ele tem, sim, um crescimento relevante na área de área irrigada, né? Principalmente pivô aqui no Brasil, mas versus a produção total ainda é muito incipiente. Então, o Brasil ele é predominantemente um país que vai depender das chuvas para conseguir dar conta e outros qualquer eventos climáticos para conseguir dar conta da sua exportação, né? E cada vez mais a gente percebe que no ano a ano as coisas estão diferentes, né? É difícil no longo prazo assim eu pensar se melhorou ou piorou, porque eu acho que a gente deve olhar isso daí num horizonte muito longo, mas claramente a gente percebe que o que antes se entendia como os períodos normais de chuva. Tem aquela climatologia, exato, né? Eu vou seguir, vou começar a plantar soja ali em isso. outubro e... Mudou. Exato. Né? Seja do ponto de vista, de novo, falando agora em 2024, né, da safra anterior, que já foi colhida agora no meio do ano, de um excesso de chuva em algumas regiões, na época do plantio e desenvolvimento, seja por falta de chuva também em alguns momentos. Né? E eu acho que isso assim, cara, aí vai ter um impacto muito grande na estrutura, né, do mercado, porque todo o planejamento que é feito, a execução da safra, supondo que antes havia uma regra, né, climática, eu acho que vai começar a mudar. E aí como é que isso vai afetar as variedades, logística. Exatamente, a cadeia logística, as próprias indústrias, as variedades de semente, a disponibilidade de transporte em determinados momentos, porque, né, você vai mudar a época que a soja vai chegar, a época que o milho vai chegar, sim, vai ter que ter disponibilidade nesse sentido. Então, assim, acho que está passando por um momento, dada todas as questões climáticas e a transformação que o mundo vem passando aí, e que obviamente afetam o clima,
e que acho que a indústria como toda vai ter que se preparar e se reinventar, talvez, para ver como é que ela dá conta de trabalhar com um novo modelo, né? Que é um modelo em que quanto mais acurada e mais próxima a informação que você tenha de dados climáticos, mais rápido você vai tomar uma decisão e que talvez fuja um pouco daquilo que é o normal que todo mundo vem fazendo desde sempre, né? Então fugir um pouco da receita clássica, da execução da safra e passar a ter o ferramental e as informações para conseguir responder a um clima que pode mudar muito rápido e a partir daí executar o planejamento, né? E, Alan, hoje no seu dia a dia de trabalho, as condições climáticas impactam na inteligência comercial que você pratica hoje aqui nessa ponta do setor portuário? Discorre um pouquinho sobre isso. Vindo aqui para o mundo da Santos Brasil, né, e da logística, em simplesmente da nossa logística, que é a logística de container, isso vai afetar de duas formas. De uma parte muito mais mercadológica e ampla, que tem a ver com a nossa previsão de volume de exportação, por exemplo, do Brasil, e que em última instância está atrelada a isso, ou seja, o Brasil ele tem uma dependência muito grande de exportação de commodities agrícolas. Quando a gente fala do container, especificamente para o Porto de Santos, você vai ter alguma coisa ao redor de 50%, 60% do volume exportado são de commodities agrícolas, né? Ou de produtos do agro, que podem não ser dependentes diretamente, mas a cadeia toda tem uma dependência na produção agrícola. Ou seja, a carne ela pode não ter uma dependência direta do clima, mas a ração, né, o milho, etc., tem. Então, no final, é uma cadeia que ela tem uma dependência grande disso. E aí, acompanhar um pouco como é que está o andamento da safra, exemplo de novo que a gente estava falando do algodão, entender o que a previsão climática, como é que ela afeta os volumes exportados, etc. Isso daí é algo que a gente olha aqui, mas muito mais entendendo o produto disso, que é o volume produzido de algodão. Mas a gente tem muita clareza que há uma variável super relevante aí na conta, que é o clima, né? Do ponto de vista Desculpa, pode falar. Não, vai lá, siga. Isso é para essa parte mais de macro. No nosso dia a dia aqui, mais dentro da estrutura comercial, aí a coisa ela é muito mais dinâmica. A gente hoje tem uma dependência muito grande de boas condições climáticas para a operação a contento do sistema portuário brasileiro. Então, assim, em outras palavras, a gente com pequenas impactos climáticos tem grandes impactos no sistema portuário. Não precisa ser um brasileiro. evento extremo para que o porto feche, né? Para que você não tenha uma operação no seu cais. Então, assim, voltando para aquela nossa conversa de início, né? Esse ano de 2024, em que a gente teve um incremento muito grande de demanda, com uma limitação, por assim dizer, na oferta, causou, né, afetou o bom funcionamento da logística. Ou seja, não precisa de muito para você ter um efeito chicote grande, né? Então a gente está sempre de olho nisso, porque quanto melhor de conseguir antecipar isso, maior a nossa probabilidade de tomar melhores decisões comerciais aqui. Então, um exemplo prático é o agosto agora de 2024, não sei se da história, mas assim, dos últimos anos foi o mês mais complicado em termos de fechamento de barra em Santos, né? Ou seja, o clima não ajudou, né? A gente teve interrupção por visibilidade, por onda, por vento, inclusive de visibilidade a gente teve aumento significativo agora em 2024. Isso obviamente afeta todo o nosso planejamento comercial aqui. E quanto melhor a gente conseguir antever isso, antecipar esse tipo de situação, melhor as decisões tomaremos, né? Então, é dessa forma que aqui a resiliência climática é trabalhada dentro da área comercial. E como é que isso funciona assim, no nosso dia a dia, né? Isso vai desde a nossa habilidade de conseguir montar um bom forecast de volume, seja para o porto, seja para as operações da Santos Brasil. Isso passa também por conseguir criar relações de causa e efeito entre
problemas climáticos e como é que isso vai afetar outros terminais em outras regiões e o que isso abre de oportunidade para a gente, em termos de talvez capturar volume extra. E a soma das duas coisas é um pouco o nosso dia a dia aqui, que é focar muito numa visão de médio, longo prazo, mas conseguir né, criar ligações entre, por exemplo, um fechamento de barra e o que isso daí pode acarretar em termos de atraso, em termos, às vezes, de blank sailing, ou o que seja, e como é que a gente responde a isso, do ponto de vista A comercial. essa oportunidade que foi gerada em outro local. Exato. Cara, Alan, estou entendendo que vocês já estão utilizando, né, medidas para resiliência climática no dia a dia de trabalho comercial. E muita gente acha que as medidas de resiliência climática são novas infraestruturas que sejam mais aptas a absorver impactos de ondas maiores, ou a construção de um novo berço que não vai sofrer o impacto tanto de uma corrente extrema. Então as pessoas estão sempre pensando em termos de infraestrutura, né, de mudanças físicas dos ativos do porto. Mas eu estou entendendo aqui que vocês já estão usando uma inteligência, estão usando algo que não é em termos de infraestrutura, mas sim em termos de software, né, em termos de informação. Conta um pouco sobre o que é que vocês estão usando, quais são essas medidas que vocês estão aplicando no dia a dia de trabalho para trazer resiliência climática para a operação do time de operacional, mas também do time comercial. Hoje, aqui na Santos Brasil, a gente vai atacar as duas frentes. Uma é essa que você falou, que tem mais, vamos chamar mais de infraestrutura, ou mais barra operação, em que é o caso clássico de conseguir ser resiliente, né, a esse tema, usando via investimento. E, ao mesmo tempo, a gente também vai por esse outro caminho, que é usar isso aí como uma forma que a nossa resposta, ela nunca pode não ser um investimento em si, mas ela pode ser uma alteração de rota do ponto de vista de negócios ou uma melhor previsão. Então, assim, um exemplo prático aqui, a gente nem chegou a comentar, mas a gente, pelo segundo ano, e talvez esse ano, talvez não, com certeza pior que o ano anterior, a gente está vendo os efeitos da seca no norte, né? Certo. Rio Negro, Amazonas, etc. A Santos Brasil tem uma operação relevante lá, né? Hoje nós somos o terminal mais importante de container no Pará. Manaus, que é mais ou menos a nossa região de trabalho, ali é um dos portos mais relevantes hoje no Brasil, principalmente para cabotagem. E toda essa dinâmica, seja Manaus, seja Vila do Conde, os outros terminais da região, elas acabam sendo influenciadas ou acabam sendo impactadas por essa questão climática. Acompanhar vazão do rio, previsão de chuvas, etc., permite, por exemplo, que a gente consiga prever o que será um volume disponível que teremos de carga que deixará de escalar, por exemplo, Manaus por uma questão de calado e que pode representar uma oportunidade de negócio para a Vila do Conde. Perfeito. Então, e isso é resultado direto desse tipo de análise climática, né? Então, assim, em várias frentes a gente acaba utilizando isso daí. Sensacional. A IFOC já trabalha com a Santos Brasil desde 2021. Né? Como é que você enxerga hoje o uso da inteligência climática da IFOC dentro do trabalho do departamento comercial e como isso tem impactado, né, vocês em termos de análise, informação e inteligência? Naquelas duas lógicas, né, de usar a ferramenta, usar a I4C com um insumo para a operação e outro que ele tem mais uma visão comercial, eu vou estar sempre mais atrelado a esse segundo aqui, por mais que de início a I4C ela entrou para dar um suporte mais na parte da operação, né? O que a gente tem hoje de ferramentas que utiliza os dados para melhor tomada de decisão, né? Parte da nossa estratégia aqui é construir cada vez mais ferramentas digitais que permitam que a gente tenha uma leitura profunda do mercado de oportunidades
e que sempre partam da premissa de que quanto mais informação a gente conseguir cruzar de diferentes bases, fontes, ferramentas, etc., melhor. Então, esse é um trabalho que vem sendo construído aqui na área comercial nos últimos 4 anos, né, com isso é parte da visão da empresa, né, esse foco em tecnologia. A gente tem um suporte muito grande da área de TI aqui, mas é dentro dessa lógica que a gente utiliza os dados, né? Então, hoje, a gente, por exemplo, vai ter um acompanhamento muito profundo, mercadológico, como é que está a dinâmica dos serviços, navios extras, atrasos, omissões, de toda a costa, obviamente, com maior peso para as nossas regiões de interesse, né? Uhum. Então, claramente, Santos, aí, o Sudeste e o Sul, com o nosso terminal em Bituba, vai ter um peso maior nesse sentido. E aí o que a gente faz, né, em resumo, é conseguir cruzar o que a gente monta de análise de mercado com o que a gente recebe de vocês de dados climáticos para, a partir da intersecção dos dois, conseguir gerar aquelas relações de causa e efeito que eu estava comentando. Então, assim, um exemplo amplo, né? Como que uma piora do tempo no Porto Santos pode de alguma forma impactar um determinado serviço e que Certo. um serviço, né, de longo curso que seja, que de alguma forma terá que recuperar talvez um tempo perdido de atraso, e como é que a gente aqui enquanto Santos Brasil, como hoje o terminal com maior capacidade ofertada, né, em Santos, consegue propor para os armadores alguma forma de trabalho. Então, olha, isso que você está comentando são exemplos práticos, né, utilizados no dia a dia da operação. Exato. Então, a gente entende que, de novo, antecipar ou conseguir ter uma clareza dessas relações de causa e efeito entre atrasos logísticos ou mudanças em schedule, e que isso aqui pode se transformar em uma oportunidade de negócio, é o que a gente já faz aqui no nosso dia a dia. O mesmo vale, por exemplo, para os terminais do Sul, né? Que também existe tudo bem, de novo, né? As coisas estão mudando no ano a ano, mas existe uma época muito marcada lá Sim. de clima, e que a gente sempre vai ter essa pulga atrás da orelha de ver como é que isso daqui de alguma forma vai representar uma oportunidade para Perfeito. Imbituba, né? Então é isso. Essa é a nossa forma de trabalho aqui. A gente vai fazer isso, trazer os dados da I4C como mais uma variável relevante de negócio, que somada a um trabalho muito grande que a gente tem aqui de inteligência, permite com que a gente tome melhores decisões. A lógica, ela sempre vai ser essa daí. Ou seja, vocês estão olhando para a resiliência climática não só para antever risco, mas sim para gerar oportunidades para o comercial da Santos Brasil, onde vocês, digamos, vocês têm uma visão 360 graus do clima e dos riscos climáticos nos portos ao longo do Brasil, e esse risco é transformado em informação para que vocês possam operar melhor o comercial dentro da empresa. É isso. No mínimo, o que a gente vai conseguir ter é clareza de por que a gente está, exemplo, sofrendo, como sofremos em agosto, Perfeito. do ponto de vista operacional, e o que Muito isso daí impacta nos negócios da Santos Brasil. Então, isso é o mínimo. No máximo, é um pouco que eu estava te comentando, que é olhar isso como uma oportunidade, aí começar a derivar um pouco essa situação e criar relações de causa e efeito, e a partir disso pensar, opa, talvez então, sabendo que há uma previsão de XYZ, o que isso vai afetar tal terminal, o que isso vai afetar tal serviço, e como é que a gente consegue se antecipar e propor um serviço, uma experiência melhor para os nossos clientes. Então, vocês trabalham como consultores, né, dos armadores para trazer mais benefícios para o seu cliente. É isso, no final das contas. Exatamente, é isso daí. Perfeito. E para começar assim, nesse trajetória final aqui, conta um pouquinho como é que está sendo o trabalho com a I4C,
quais são os pontos de melhoria e o que é que a gente está conseguindo fazer em conjunto com vocês. O que eu enxergo como o maior benefício com a i4C é a facilidade que a gente teve de somar os esforços no sentido de plugar uma ferramenta que ela é muito boa enquanto produto de prateleira, né? Em outras palavras, que a gente poderia estar acessando diretamente essas informações, sim, mas conseguimos plugar isso com as nossas ferramentas digitais que foram criadas aqui in-house, né? Então, o grande diferencial que eu vejo é muito atrelado a isso. E isso, do ponto de vista do usuário e da facilidade de uso, tem muito peso. O outro ponto, que eu acho que responde pela grande parte do valor, é a acurácia, né? Versus o que a gente tem de outras opções, a granularidade, a antecipação, a acurácia, a qualidade do dado, ela é muito maior. Então isso para a gente tem muito peso. Porque não adianta nada estruturarmos tudo aquilo que a gente comentou, sim, em termos de ferramental, se você está partindo de um pressuposto errado. De um pressuposto errado. Seja o que a gente vem montando aqui da parte de dados de mercado, seja o que a gente pluga de outras informações, principalmente as informações climáticas. Então, isso para a gente tem um peso muito, muito relevante. Assim, você tem algum exemplo prático que você possa dizer, claro, que possa ser dito aqui? Eu acho que do ponto de vista de planejamento, quando a gente olha aquela questão da seca no norte, hoje parte do nosso trabalho aqui é, usando essas informações, conseguir criar uma visão mais antecipada possível de qual será essa dinâmica, quando é que de fato começarão as restrições à navegação, e isso idealmente no nível semanal. Então, entender que, beleza, a partir de setembro a gente vai começar a observar um menor calado nos rios, ok, mas cada semana para a gente tem um valor relevante. Então, conseguir olhar isso com essa antecipação para a gente é importante. E do ponto de vista mais da nossa gestão comercial aqui, nos últimos anos, a Santos Brasil ela vem se consolidando como o terminal que mais captura escala extra no porto. Por uma consonância de diversos fatores, primordialmente, óbvio, a capacidade, mas também pela nossa habilidade comercial, né, de antever oportunidades. E seja uma oportunidade que ela está atrelada só a conseguir antecipar um navio que estaria numa fila, seja, via o que a gente estava conversando agora, de conseguir antecipar um possível atraso, dado problemas climáticos, e a partir daí propor um melhor negócio para os nossos clientes. Então, assim, isso que a gente usa no nosso dia a dia aqui. Alan, para finalizar, como é que você enxerga hoje os desafios climáticos na logística do Brasil e como o porto está inserido dentro desse contexto? Eu acho que essa nossa indústria, né, a indústria em que a Santos Brasil está inserida, ela tem uma dependência gigantesca desse tema. Porque, em última instância, o que vai habilitar, o que vai permitir ganhos de eficiência, aumento de produtividade, para que haja melhor para que a cadeia logística ela opere de uma forma mais produtiva, está muito atrelado a como é que a gente vai fazer isso apesar do clima, né, e das mudanças climáticas, e que cada vez mais mostram que apresentam variações grandes. Perfeito. E aí, assim, só esse ano tive um monte de exemplos, seja o que aconteceu no Sul, né, especialmente no Rio Grande do Sul, seja o que aconteceu, acho, em 2023 em Santa Catarina, seja o que aconteceu agora em agosto de 2024 em Santos, seja o que a gente está falando aqui do Norte. Então, a gente já falou isso só para falar dos problemas na costa. Se a gente olhar macros, né? Problemas macros. Né? Se a gente olhar dos problemas do interior, que, como eu falei, impactam a nossa previsão de volume, né?
nem se fala, né? E todo ano Perfeito. é uma surpresa. Então, assim, eu acho que o mesmo investimento que vem sendo feito do ponto de vista de desenvolvimentos de tecnologia, por exemplo, para tudo aquilo que a gente olha nos terminais em si, pátio, no próprio cais, berço, Sim. etc., a- e que é uma indústria que com certeza está à frente nesse sentido, em algum momento a gente vai ter que mudar um pouco o foco e Foco. olhar para aquilo que hoje talvez entenda-se como um trabalho reativo, né, que é reagir Exato. ao clima ou se Pô, preparar para o clima, que é perfeito. o que você falou, para conseguir ter um maior controle, né? Então, essa é uma variável que hoje ela é entendida, a indústria ela reage muito a ela, então assim, a ideia é muito mais, Não como é que a gente consigo consegue se preparar? controlar, Não né? consigo controlar, então vou me preparar para isso, Aham. que obviamente faz parte, precisa existir, sempre vai seguir existindo, mas talvez o próximo passo seja via inteligência, né? Via melhores dados, dados mais acurados, maior antecipação, maior acurácia, a gente comece a também olhar um pouco de como é que eu consigo prever um pouco mais, um pouco melhor. Sou capaz de tomar decisões melhores. Exato. Então, obviamente, existe um caminho aí a se construir, mas talvez não esteja muito longe o momento em que a indústria ela vai começar a focar na nossa habilidade de melhor prever o clima e a partir daí garantir que tudo aquilo que está sendo feito de investimento em termos de capacidade, tecnologia, consiga ser maximizado, né? Muito bom. Porque essa é uma variável que hoje impacta a nossa habilidade de maximizar tudo aquilo que é feito do ponto de vista de infraestrutura, por exemplo, né? Então, talvez seja esse, assim, acho, fazendo um exercício aqui de futurologia, Futurologia. seria isso, né? Olhar isso daí muito mais como uma variável que ela pode ser, de alguma forma, não manipulada, mas Entendida, entendida, entendida. e que aí possamos nos posicionar melhor nesse sentido. Show. E que vale para a nossa indústria e vale também para outros mercados.